Pense por um momento. O que realmente faz um homem se apaixonar? Não estou falando apenas de atração passageira ou de uma emoção momentânea, mas daquele amor profundo, verdadeiro e duradouro, que resiste ao tempo e às dificuldades. Você já se perguntou quais são os elementos essenciais que tocam o coração de um homem de maneira tão intensa que ele decide se comprometer para a vida toda? No vídeo de hoje, vamos explorar 5 aspectos fundamentais que fazem um homem se apaixonar. Mas atenção, o último é o mais importante de todos e pode transformar sua visão sobre os relacionamentos cristãos. Se você quer entender de maneira mais profunda o que Deus nos ensina sobre o amor e como isso se aplica na prática, já se inscreva no canal A3 com Deus, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o coração masculino e a dinâmica dos relacionamentos. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Mas o que faz um homem decidir que encontrou essa esposa que é uma bênção? Será que é apenas aparência? Será que são apenas sentimentos? Ou existe algo mais profundo, algo que mexe com as estruturas da alma masculina? O primeiro aspecto que faz um homem se apaixonar é a admiração genuína. Os homens têm uma necessidade profunda de serem admirados, não por orgulho, mas porque essa admiração reflete respeito e valorização. A psicologia dos relacionamentos confirma isso. John Gottman, um dos maiores estudiosos sobre casamento e relacionamentos, descobriu que o respeito e a admiração são pilares fundamentais para um amor duradouro. Quando um homem percebe que é admirado, não apenas por suas conquistas, mas por quem ele é em essência, ele sente uma conexão profunda com essa mulher. Mas aqui está o ponto crucial. A admiração precisa ser genuína. Não adianta elogiar superficialmente ou apenas dizer palavras bonitas, sem que isso venha de um lugar verdadeiro no coração. Um homem percebe quando a admiração é forçada, e em vez de aproximá-lo, isso pode afastá-lo. Em Efésios capítulo 5, versículo 33, Paulo instrui: "E a esposa deve respeitar o seu marido." Esse respeito não é servidão, mas sim uma valorização autêntica do que ele representa como homem e como servo de Deus. Agora pense comigo. Quando foi a última vez que você expressou admiração verdadeira pelo homem que você ama ou por alguém que você deseja conquistar? Se você está solteira, já se perguntou se consegue enxergar além da superfície e valorizar a essência de um homem? Comente aqui embaixo qual é a maior qualidade que você admira em alguém. O segundo aspecto que faz um homem se apaixonar profundamente é a conexão emocional verdadeira. Muitos acreditam que os homens são racionais e não se importam tanto com emoções, mas isso é um equívoco. A verdade é que eles desejam, sim, um espaço seguro para se expressarem, mas poucos encontram isso. A psicologia aponta que os homens, muitas vezes, crescem sendo ensinados a reprimir suas emoções, a serem fortes o tempo todo. Mas quando encontram uma mulher que os compreende, que sabe ouvir sem julgar, que os incentiva a se abrir, isso gera um vínculo poderoso. A Bíblia nos dá um exemplo perfeito dessa conexão emocional no relacionamento entre Ruth e Boaz. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10 a 13, vemos como Boaz se sente tocado não apenas pela beleza de Ruth, mas por sua lealdade, bondade e caráter. Ele vê nela alguém que o compreende e que compartilha dos mesmos valores espirituais. Isso é muito mais profundo do que apenas atração física. E aqui está um alerta importante. Muitas mulheres acreditam que precisam esconder suas próprias vulnerabilidades para serem valorizadas. Mas a verdade é que a autenticidade gera intimidade. Quando uma mulher se permite ser real, mostrar sua fé, seus desafios e suas esperanças, isso cria um espaço onde um homem também pode ser ele mesmo. E isso, minha amiga, é o que gera uma conexão emocional que leva ao amor verdadeiro. Agora pense nisso. Você tem criado esse espaço seguro para que um homem se abra emocionalmente com você? Ou será que, sem perceber, você está dificultando essa conexão? Se essa reflexão está fazendo sentido para você, já deixe um like e continue conosco.
porque as próximas razões são ainda mais profundas. E a última, como eu disse no início, é a mais importante de todas. Agora me diga, qual desses dois aspectos você acredita que é mais difícil de encontrar nos relacionamentos hoje? Admiração genuína ou conexão emocional verdadeira? Deixe seu comentário, pois quero muito saber sua opinião. Agora que já falamos sobre admiração genuína e conexão emocional verdadeira, vamos para o terceiro aspecto que faz um homem se apaixonar profundamente: propósito compartilhado. Você já percebeu como os relacionamentos mais fortes e duradouros são aqueles onde ambos caminham na mesma direção? Isso não significa que precisam ser idênticos ou ter os mesmos sonhos em cada detalhe, mas há algo fundamental: um alinhamento de propósito de vida. A Bíblia nos ensina sobre isso em Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Essa é uma pergunta poderosa, porque reflete a necessidade de unidade nos relacionamentos. Um homem não se apaixona apenas por uma mulher, mas pelo que ele sente que pode construir com ela. Quando um homem percebe que essa mulher caminha na mesma direção que ele, que compartilha dos mesmos valores e da mesma visão de futuro, isso fortalece o vínculo e faz com que ele veja essa mulher como alguém indispensável para sua jornada. A psicologia dos relacionamentos também confirma essa realidade. Esther Perel, renomada terapeuta de casais, destaca que um dos fatores mais importantes para manter a paixão e o compromisso em um relacionamento é a sensação de crescimento conjunto. Os relacionamentos onde ambos se sentem parte de algo maior são aqueles que resistem às dificuldades e permanecem firmes ao longo dos anos. Agora pense comigo, qual é o propósito que guia sua vida? Se você já está em um relacionamento, esse propósito é compartilhado pelo seu parceiro? E se você está solteira, você tem buscado um relacionamento onde haja esse alinhamento? Um erro comum é pensar que o amor por si só basta. Muitas pessoas entram em relacionamentos sem refletir se estão caminhando na mesma direção. E, com o tempo, percebem que cada um deseja algo diferente. Isso gera frustrações, conflitos e muitas vezes rompimentos dolorosos. Mas quando um homem vê que pode caminhar lado a lado com uma mulher, que pode compartilhar sonhos, projetos e valores com ela, isso cria um laço muito mais forte do que qualquer emoção passageira. E aqui vai um detalhe muito importante. Compartilhar um propósito não significa anular sua identidade. Muitas mulheres caem na armadilha de tentar se moldar completamente à vida de um homem, abandonando seus próprios sonhos e chamados. Mas o verdadeiro amor acontece quando ambos encontram formas de crescer juntos, sem que um precise se perder para acompanhar o outro. Agora, vamos ao quarto aspecto que faz um homem se apaixonar: leveza e alegria na relação. Muitas vezes, os relacionamentos acabam se tornando pesados, cheios de cobranças, discussões e expectativas irreais. Claro, todo relacionamento tem desafios, mas um homem se apaixona profundamente quando percebe que a presença daquela mulher traz paz, leveza e alegria para sua vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse princípio também se aplica aos relacionamentos. Um homem deseja estar com uma mulher cuja presença traga ânimo e motivação, não alguém que constantemente o esgota emocionalmente. John Gottman, em seus estudos sobre relacionamentos duradouros, destaca que a presença de momentos de alegria e conexão leve é um dos fatores que predizem o sucesso de um casal. Casais que riem juntos, que sabem enfrentar os desafios com bom humor e que encontram prazer na companhia um do outro, criam laços muito mais fortes do que aqueles que vivem apenas na tensão e na cobrança. E aqui está um ponto crucial. A leveza não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está sempre bem, mas significa escolher focar no que constrói, ao invés de apenas no que destrói. Agora, reflita. Como tem sido sua presença nos relacionamentos? Você tem sido alguém que traz paz e alegria? Ou alguém que constantemente gera tensão e cobrança? Como podemos encontrar esse equilíbrio entre levar o relacionamento a sério, mas sem torná-lo um peso para ambas as partes? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você,
Já deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E fique até o final, porque o último ponto é o mais importante de todos, e pode mudar completamente sua visão sobre o que realmente faz um homem se apaixonar. E você? Acha que leveza e alegria são mais importantes do que propósito compartilhado? Ou os dois precisam estar em equilíbrio? Deixe seu comentário, porque quero muito saber sua opinião. Agora que já falamos sobre admiração genuína, conexão emocional verdadeira, propósito compartilhado e leveza na relação, chegamos ao quinto e mais importante aspecto que faz um homem se apaixonar profundamente. Este é o ponto que realmente pode transformar sua visão sobre os relacionamentos cristãos. Mas antes de revelar esse segredo poderoso, pare e pense. Qual é o verdadeiro propósito de um relacionamento? Será que é apenas sobre emoções e desejos humanos? Ou há algo maior por trás de tudo isso? A resposta para essa pergunta está na própria origem do amor. E isso nos leva ao quinto elemento fundamental que faz um homem se apaixonar de verdade: a espiritualidade compartilhada. A Bíblia nos mostra que um relacionamento baseado apenas em sentimentos é frágil, mas quando ambos estão firmados em Deus, a relação se torna inabalável. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, lemos: "E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobrás não se quebra tão depressa." Esse terceiro fio no relacionamento é Deus. Quando um homem percebe que uma mulher não apenas o ama, mas também compartilha da mesma fé, dos mesmos princípios e da mesma busca por Deus, isso cria um vínculo espiritual que vai além da atração física ou da conexão emocional. E a psicologia dos relacionamentos também confirma essa verdade. O Dr. David Myers, psicólogo e professor, destaca que casais que compartilham valores espirituais têm uma taxa de sucesso muito maior em seus relacionamentos. Isso acontece porque a fé proporciona um senso de propósito, valores comuns e um guia sólido para resolver conflitos e tomar decisões importantes na vida a dois. Agora, aqui vai uma reflexão crucial. Qual tem sido o papel da sua fé nos seus relacionamentos? Você tem buscado alguém que compartilha dessa base espiritual com você? Porque muitos relacionamentos acabam porque um dos dois percebe, tarde demais, que não há essa conexão profunda no nível mais importante da vida. E aqui está algo poderoso. A verdadeira espiritualidade não é apenas frequentar a igreja ou ler a Bíblia ocasionalmente. É um compromisso de vida. Um homem que realmente deseja um relacionamento profundo e duradouro busca uma mulher que também deseja crescer espiritualmente. Ele quer alguém que o ajude a ser um homem melhor diante de Deus, e não apenas alguém que o acompanhe superficialmente na fé. Veja o exemplo de Isaac e Rebeca em Gênesis capítulo 24. Quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, ele não escolheu baseada apenas na aparência ou em qualidades superficiais. Ele pediu um sinal a Deus para encontrar uma mulher com caráter, hospitalidade e fé verdadeira. E foi exatamente isso que encontrou em Rebeca. O relacionamento deles começou sobre uma base espiritual sólida e por isso prosperou. Agora pense, o que aconteceria se mais pessoas buscassem relacionamentos fundamentados nesse princípio? Quantos casamentos seriam mais felizes e duradouros se, antes de tudo, a espiritualidade fosse o fator central? E isso nos leva a uma das perguntas mais importantes deste vídeo. Será que você tem priorizado a sua fé ao pensar em um relacionamento? Se essa reflexão está fazendo sentido para você, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Mas ainda, não terminamos. Agora que entendemos os 5 aspectos fundamentais que fazem um homem se apaixonar, precisamos dar um passo além, porque saber essas verdades não é suficiente se não soubermos como aplicá-las na prática. E no próximo trecho deste vídeo, vamos falar sobre os erros mais comuns que afastam os homens, mesmo quando essas 5 qualidades estão presentes. Porque sim, mesmo uma mulher admirável, emocionalmente conectada com propósito, leveza e espiritualidade, pode acabar afastando um homem sem perceber. Você já passou por isso? Já sentiu que, mesmo tendo todas essas qualidades, um relacionamento simplesmente não avançou? Comente aqui embaixo
pois sua experiência pode ajudar outras pessoas. Agora que já entendemos os 5 aspectos fundamentais que fazem um homem se apaixonar, precisamos falar sobre algo igualmente importante: os erros que podem afastar um homem, mesmo quando essas 5 qualidades estão presentes. Muitas mulheres possuem admiração genuína, sabem criar conexão emocional, compartilham um propósito de vida, trazem leveza ao relacionamento e vivem uma espiritualidade profunda. Mas ainda assim, o relacionamento não avança. E por quê? Porque existem armadilhas sutis que podem sabotar o processo. A primeira delas é a pressa desnecessária. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde tudo precisa acontecer rápido. Mas relacionamentos não funcionam assim. O amor verdadeiro é construído com tempo, com experiências e com um crescimento gradual. Quando uma mulher tenta acelerar esse processo, pressionando um homem para definir a relação, ou forçando um compromisso antes que ele tenha certeza, isso pode gerar o efeito contrário e afastá-lo. Provérbios capítulo 19, versículo 2 nos ensina: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Isso vale também para os relacionamentos. A psicologia confirma esse princípio. John Gottman, um dos maiores especialistas em relacionamentos, aponta que casais que se dão tempo para conhecer um ao outro, sem pressões ou exigências imediatas, constroem bases muito mais sólidas para um futuro juntos. A segunda armadilha que pode afastar um homem é a falta de autenticidade. Muitas mulheres, sem perceber, acabam moldando sua personalidade para agradar um homem. Elas escondem suas opiniões, mudam seus gostos e até tentam se encaixar na visão de vida dele. Mas isso não gera conexão verdadeira. E um homem percebe quando alguém não está sendo autêntico. Deus nos criou com identidades únicas. Em Salmos capítulo 139, versículo 14, lemos: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Isso significa que ninguém precisa mudar sua essência para ser amada. Quando uma mulher abraça quem realmente é, isso gera respeito e admiração. O amor verdadeiro nasce da transparência e da verdade. O terceiro erro comum é a comunicação destrutiva. Todo relacionamento tem desafios, e a forma como lidamos com eles define o futuro da relação. Algumas mulheres, sem perceber, utilizam palavras que desmotivam, criticam em excesso ou fazem comparações constantes. Isso pode minar a autoestima de um homem e gerar distanciamento emocional. A Bíblia nos alerta sobre o poder das palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que nossas palavras podem fortalecer ou destruir um relacionamento. A psicologia também comprova esse princípio. Pesquisas mostram que casais que desenvolvem uma comunicação respeitosa e construtiva têm muito mais chances de permanecer juntos. Elogiar mais do que criticar, expressar sentimentos com clareza e resolver conflitos com sabedoria são atitudes que criam laços inquebráveis. Agora pare e reflita. Será que você já cometeu algum desses erros sem perceber? Você tem dado tempo para que o relacionamento se desenvolva naturalmente? Tem sido autêntica, sem tentar se moldar ao outro? E sua comunicação tem sido saudável e construtiva? Se esse conteúdo trouxe reflexões importantes para você, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E antes de terminar, quero te fazer um convite especial. Se você deseja aprender ainda mais sobre relacionamentos cristãos com base bíblica e visão acadêmica da psicologia, continue acompanhando o canal A3 com Deus. Temos vídeos que vão transformar sua forma de ver os relacionamentos e te ajudar a construir algo sólido e duradouro. E agora, quero saber de você. Qual desses 5 aspectos você acredita ser o mais importante? Ou será que todos têm o mesmo peso? Deixe seu comentário, porque sua opinião faz toda a diferença. E se você quer aprofundar ainda mais nesse tema, não saia sem conferir os vídeos recomendados que estão aparecendo na tela. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre o amor verdadeiro na perspectiva cristã. Nos vemos no próximo vídeo.